Fala TC Senhor, tudo bem com você? Eu quero saber hoje quem aqui gosta, quem aqui já viu, quem aqui tem intenção de fazer um TCC teórico de arquitetura e urbanismo. É sobre esse tema que eu quero conversar com você hoje, porque esse TCC é algo que os alunos geralmente têm muito medo de fazer, é algo que os alunos nem sempre têm a coragem suficiente para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Por que isso acontece? Porque assim, vamos lá. No plano da graduação do MEC, né? O MEC tem ali uma caderneta, uma planilha, onde ele informa para cada graduação o que cada aluno precisa fazer para se formar em determinado curso, né? Para se tornar um profissional. No plano do curso de arquitetura e urbanismo tem lá que o aluno precisa desenvolver um projeto. É uma cartilha que funciona aí para o país inteiro, né, para todo o Brasil. E aí quando o aluno ele precisa criar ali o seu TCC, ele tem que fazer um projeto no final das contas. Então é por isso que os alunos têm um certo medo de fazer TCC teórico. Mas o que eu tenho para te falar é possível demais fazer um TCC teórico. Dá sim para fazer isso, é algo que já foi feito no Brasil inteiro. E claro, algumas universidades, principalmente aquelas universidades que são mais recentes, que não tem tantas turmas formadas ainda, onde os professores eles ainda não tiveram um trabalho feito dessa forma, essas universidades elas têm tendência a relutar um pouco em relação a esse formato de trabalho. Mas aí eu quero aqui te mostrar soluções para tanto apresentar essa ideia de um TCC teórico para o seu orientador, para os seus coordenadores do curso, coordenador da disciplina de TFG, caso você queira fazer um trabalho assim, né? E também para você entender como você pode fazer um trabalho teórico no TCC de arquitetura e urbanismo. Então, dá uma olhada nesse vídeo que ele é muito interessante. Tem uma série de vídeos legais no meu canal do YouTube, tem também no Facebook, no Instagram. Olha o TCC Nota 10 Arquitetura, que em todas as redes sociais estou bem presente lá para te mostrar, para te levar a fazer um TCC Nota 10, seja ele de arquitetura, de urbanismo ou até teórico também. A ideia é mostrar tudo isso para você. Então vamos lá. Quando eu vou fazer um TCC teórico, quando eu tenho alunos, né, que querem desenvolver um projeto assim, quando eu falo que eu vou fazer, é só meramente uma expressão, porque na verdade eu não desenvolvo o TCC para o aluno aqui no TCC Nota 10, eu apenas mostro o caminho da representação gráfica, mostro o caminho da fundamentação teórica que esse aluno precisa seguir, dos objetivos que ele precisa alcançar. Então esse é um ponto-chave aqui do TCC Nota 10, mas quando o aluno vai desenvolver um TCC teórico, eu sempre mostro para ele que ele possui duas possibilidades na forma de desenvolver e de apresentar esse projeto. E eu vou te mostrar aqui, eu vou te falar quais são essas duas possibilidades, né? Mas antes que você saiba disso, eu preciso que você entenda que ter o seu orientador ao seu lado, caso você queira fazer um TCC assim, é muito importante. Essas duas possibilidades você precisa apresentar ao seu orientador e discutir com ele qual das duas se encaixa melhor para o seu projeto, para o projeto que você vai desenvolver. Então, o primeiro passo, a primeira pessoa que precisa confiar nesse projeto é você, né? O TCC Nota 10 ele começa quando o aluno confia no seu trabalho, confia no seu projeto, confia no seu tema escolhido. Então, se você tem confiança que dá sim para fazer esse TCC teórico e chegar sim a um bom resultado, vai com fé que com certeza vai dar muito certo. Uma vez que você já confia, já é o primeiro passo, já é aquele pontapé inicial que é obrigatório para você chegar lá. E aí é o seguinte, eu prometi que ia te falar dessas duas formas que você tem de apresentar esse TCC, e essas duas formas são as seguintes. Em primeiro lugar, você pode ter um TCC teórico que seja somente um caderno diagramado, um caderno desenvolvido como esse aqui, ó. Geralmente ele fica grande, ele fica com uma quantidade de páginas bem superior até a um TCC de arquitetura, um TCC de urbanismo, onde o aluno precisa desenvolver o projeto, porque assim, quando você vai desenvolver um TCC teórico, você precisa, não vai colocar ali plantas, cortes e fachadas do seu projeto, mas você vai colocar bastante informação
para poder basear, para poder fundamentar toda aquela sua análise, todo aquele seu projeto, né, que aí varia muito do que você quer fazer, né, um manual, uma cartilha, algo do tipo. Mas o que acontece é que quando você tem um TCC teórico, você pode sim, essa é a opção número 1, tá? Você pode sim criar um caderno diagramado, um caderno esteticamente bem interessante, que você pode colocar ali todas as suas informações. E aí você pode sim usar e exagerar de textos, imagens, fazer uma representação gráfica excelente, fazer uma diagramação show de bola, justamente para que você consiga deixar esse seu trabalho, que é teórico, com um aspecto gráfico até superior a vários projetos aí que aparecem. Então não existe essa ideia de que porque é um projeto de um TCC teórico e o aluno não conseguiu usar elementos arquitetônicos. Muito pelo contrário, dá sim, é super possível você fazer um TCC teórico, você criar um TFG, onde você vai fazer uma análise, onde você vai buscar soluções, mas que você não vai fazer um projeto de fato ali e utilizar soluções gráficas, usar toda a representação, usar softwares de criação até de projeto ali para poder utilizar e apresentar essas suas ideias, essa sua análise, esse seu TCC teórico. Então, na opção número 1, temos a criação do caderno pura e simplesmente lá diagramado, onde você vai colocar todas as informações necessárias sobre esse TCC, sobre esse TFG, e é isso, vai ser o seu resultado, é esse seu caderno diagramado, é esse seu projeto ali, tá bom? Que ele, de novo, repito, não é um projeto com planta, cortes e fachadas, mas ele funciona muito bem como um resultado alcançado nesse seu TFG. Agora, você tem também o plano B. Esse plano B, ele é muitas vezes utilizado em universidades que não permitem que você faça essa diagramação aqui no caderno, porque sim, como eu falo sempre, cada universidade do Brasil tem suas características, cada universidade tem a sua forma de cobrar, tem a sua forma de avaliar o TFG de arquitetura, e não dá para a gente considerar que todas são iguais, muito pelo contrário, a gente tem essas diferenças e tem universidade que não permite esse tipo de representação, esse tipo de diagramação, com o argumento de que você não segue as normas ABNT para poder desenvolver isso aqui. O que nem sempre é verdade, porque dá sim para você utilizar as normas da ABNT para poder colocar as informações nesse caderno. Basta você saber quais são essas normas e basta você saber utilizar, por exemplo, o programa que a gente faz esse tipo de diagramação, que é o InDesign, para poder sim colocar lá o espaçamento, o tamanho da fonte da forma adequada, as margens da folha. Isso, seguir as normas da ABNT no InDesign é tranquilo demais, basta você saber utilizar. Então isso para mim não entra como argumento no sentido de negar um caderno diagramado devido às normas da ABNT. Mas a gente entende, a gente sabe como funciona essa comunicação nas universidades. Eu já fui aluno, né? Quando eu me formei, eu sabia muito bem como isso funcionava. E muitas vezes o aluno ele não tem uma voz tão ativa, ele não consegue mudar tantos pontos aí em relação à universidade, apenas precisa seguir ali com o que eles dizem. Então, se a sua universidade ela não permite, ela dá essa negativa em relação a essa diagramação, isso complica um pouco mais para os alunos que querem fazer um TFG teórico, né? Isso porque no final das contas ele não tem a oportunidade de levar esses elementos gráficos, levar esses elementos visuais, mostrar um projeto esteticamente atrativo, esteticamente interessante e que facilite a compreensão de tudo isso que ele está apresentando, dessa macro ideia que ele está mostrando. Fica muito mais complicado de fazer isso, e aí a gente pode tomar a seguinte solução. Vamos lá. Eu já tive até alguns alunos que passaram por isso. Eu tenho um resultado aqui impresso que eu tô doido para te mostrar, mas eu vou fazer um pouco de suspense. É o seguinte: quando você tem essa situação, eu recomendo muito que você faça o seu projeto no Word, né? Que você faça o seu TCC teórico no Word e gere
o seu trabalho em folhas normais, que você faça a impressão em folhas de ofício, sem essa diagramação, com aquela capa tradicional de trabalho acadêmico, aquela coisa que é bem sem graça, está todo mundo bem de saco cheio de ver já, não tem mais vontade de ver um trabalho assim, né? É bem diferente dos cadernos diagramados. Mas aí o que acontece é que quando você faz o seu trabalho teórico ali, você perde essa oportunidade de criar esses elementos diagramados, de criar essa representação gráfica, de criar essa série de elementos atrativos e interessantes para apresentar melhor o seu projeto. Lembrando que não é só o lado estético, lembrando que também facilita muito a compreensão do seu projeto, principalmente um TCC teórico, onde terá uma carga textual tão elevada que às vezes vai chegar a cansar, né? Quem está lendo aquele trabalho fica cansado porque só tem texto, e aí você pode sim criar elementos gráficos como: se você fizer a impressão, se você fizer a diagramação tradicional, como eu estou falando, você pode criar um volume externo, que seria exatamente isso daqui, ó. Esse foi um TCC que passou por aqui, tá? De um dos alunos, um dos TCCs com temática mais interessantes que a gente já viu, que é justamente sobre a reintegração dos alunos presenciais, né, nas escolas públicas. Na pandemia, no momento da pandemia, então por isso que tem essas pessoinhas de máscara. Ficou bem legal essa capa, ficou bem legal esse trabalho. E o que acontece é o seguinte: quando a gente tem um trabalho assim, isso aqui é um trabalho teórico, só que nesse trabalho teórico o aluno tinha os seus textos todos lá, fazendo o seu caderno, fazendo o seu trabalho teórico, como se fosse o resultado realmente daquele trabalho, e tinha isso aqui. Dá pra ver que ele é bem fininho, ele tem aí acho que 50 páginas, isso aqui é bem diferente desse outro que tem 150 páginas, por exemplo, mas esse daqui ele não tem toda a informação de texto. Não é que você vai criar dois cadernos, um tradicional e o outro diagramado com as mesmas informações, não. É que isso daqui funciona como manual, funciona como uma cartilha, funciona como um resultado que foi obtido a partir daquele TFG teórico que foi criado ali. Isso aí você muda muito a chave e, ao meu ver, isso é uma proposta muito assertiva para os alunos que querem seguir mais esse lado teórico. Por quê? Porque ele mata toda e qualquer objeção por parte de uma banca avaliadora no momento em que podem chegar a falar de: você não tem um projeto, você não chegou a um resultado, você não tem um produto que você alcançou no seu TFG. Tem, tá aqui. Esse é o produto, mas é um produto teórico. Não é um produto ali de planta, corte e fachada, mas é um produto teórico que eu alcancei ali com o meu projeto. E aí é muito interessante porque nesse tipo de produto você pode usar e abusar dos elementos gráficos para poder, sim, colocar todas as informações que você precisa, mas com imagens, com diagramas, com ícones, com, mapas, não sei o que mais você vai querer colocar, mas já vai colocar muita coisa. Eu ainda não fiz a análise pós-banca desse TFG, mas eu vou fazer ainda, tá? A análise pós-banca, caso você não conheça, caso você não saiba, é uma playlist de um quadro que eu tenho lá no meu canal do YouTube, onde eu analiso os TCCs que passaram aqui pelo TCC Nota 10, os melhores trabalhos, e esse com certeza será um dos que eu vou fazer análise em breve, muito em breve. Aguarde aí que essa análise já sai. Mas o que eu quero te dizer é que essa ideia de ter um caderno tradicional feito no Word mesmo, tá? Feito lá no Word normalzinho, com título, com aquele sumário tradicionalista, ele vai continuar acontecendo, aquilo será a monografia do aluno, mas ele também vai ter isso daqui, ele vai ter um caderno, ele vai ter uma cartilha, ele vai ter um manual que pode ser apresentado. Então é o seguinte: como é que você pega e cria essa cartilha com o quê? Você vai ter que encontrar uma solução para buscar o resumo dessas suas informações e colocar aqui. Como assim? Como é que eu vou buscar isso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o desse aluno aqui como eu falei, guia prático de intervenções para a infraestrutura escolar em meio à pandemia. Esse é o tema do trabalho dele. Só que esse guia prático de intervenções para a infraestrutura escolar em meio à pandemia,
É exatamente o que está aqui. Esse é um guia prático. Se você até olhar e tudo mais, ele vai mostrar tipo, soluções de como organizar os banheiros para que as crianças lavem as mãos nas escolas, uma série de informações interessantes assim, mas isso não é o trabalho dele por si. O trabalho dele por si é um trabalho bem maior, bem mais extenso, uma pesquisa bibliográfica, uma fundamentação teórica muito complexa, muito grande, que está lá no arquivo dele no Word, que eu nem tenho esse arquivo dele do Word, para você ter noção de que realmente não é muito o meu foco nessa parte aqui do que eu queria te mostrar, mas durante aqui o TCC Nota 10, eu vi muito esse aluno se preocupar com esses dois lados. É a mesma ideia, quando uma pessoa faz um TCC de arquitetura ou de urbanismo, ele precisa se preocupar com o seu caderno, com a sua diagramação, com o seu conteúdo teórico, mas ele se preocupa muito também com o seu projeto. No caso desse TCC teórico desse aluno, que eu acho uma boa proposta, o aluno estava se preocupando com a sua parte teórica, com a sua fundamentação, com o seu texto, e estava se preocupando também com o seu projeto, que era esse guia prático aqui, que era um guia para ser utilizado, para ser enviado para as escolas públicas no município desse aluno, para que essas escolas soubessem como elas poderiam mudar a infraestrutura para receber melhor esses alunos numa volta às aulas aí após o período de pandemia da Covid-19. Então, muito interessante esse projeto, achei muito legal e eu gosto muito de mostrar isso para todos os alunos que têm em mente a questão de fazer um TCC teórico, para saber que existem essas duas possibilidades. Ou você assume que é um TCC teórico e coloca lá um caderno diagramado, vai focado em fazer todo o seu TCC teórico diagramado ali do melhor jeito possível e só isso e acabou, e é esse o projeto e tá tudo bem, fica muito bom assim também, pode ficar excelente, é também uma boa opção, só tô dando boa opção aqui, tá? Se fosse para dar opção ruim, eu não estaria por aqui. E a outra opção é essa, de criar o seu caderno tradicionalista lá no Word, na ABNT, tudo detalhado e tudo mais, e aí você chegar e conseguir um resultado de uma cartilha, de um elemento, de um guia, de um manual, de um produto realmente obtido a partir do seu projeto. E aí fica muito legal porque geralmente quando a gente tem um TCC teórico, ele é uma análise, ele é um estudo, ele é algo relacionado a essas partes que são mais teóricas mesmo. Será que essa análise, será que esse estudo, será que essa interpretação que você está fazendo sobre determinado tema, ela não pode gerar um produto? Vou te dar um exemplo. Já vi muita análise sobre parques urbanos, uma análise sobre o Parque X. Aí, cara, você está fazendo uma análise sobre esse parque, será que essa análise ela não pode gerar algum elemento? Por exemplo, será que essa análise sobre esse parque urbano X, ele não pode virar um manual de implementação dos elementos urbanísticos em parques urbanos no seu município? E só para você entender a minha linha de raciocínio, é como se na análise você estivesse estudando aquele parque X, estivesse vendo quais os pontos positivos e negativos ali daquele parque, quais os tipos de mobiliário que funcionaram naquele parque ou que não funcionaram. E aí o que é que acontece? Você vai pegar essa análise e você pode criar, por exemplo, uma cartilha que foi desenvolvida por você, que pode ser enviada para a prefeitura da sua cidade, e onde nessa cartilha vai mostrar que para a criação dos próximos parques urbanos podem ser criados esses parques com tal e tal elemento, não deve ser criado tal coisa, porque a população ela não se adequa àquilo. E aí fica interessante, se você quiser até se aprofundar nesse tema, você pode tentar entender o porquê naquele parque em específico, naquele bairro não funcionou determinado mobiliário, e será que em outros bairros você pode colocar aquele mobiliário e vai funcionar? Então, quando você começa a se fazer esse tipo de pergunta, é porque você está indo por um ótimo caminho. Quando a gente tem um TCC que você simplesmente trava e não tem o que perguntar, não tem o que saber, é porque tem alguma coisa de errado ali. Ele não está te gerando esse nível de curiosidade, esse nível de buscar essas informações. E isso sim é muito importante. Então, eu dei um exemplo aqui de um TCC que
era só um TCC teórico, sem um resultado, sem um projeto a partir dele, sem um projeto teórico que tinha sido desenvolvido a partir desse TCC teórico, mas com essa questão do manual de implementação aí desses parques urbanos, acho que deu para ficar bem claro como dá para criar sim um produto, né, que não será, repito, não vai ser um projeto. Você não vai criar, por exemplo, um projeto de um parque colocando planta, colocando corte. Você vai criar um manual mostrando quais são os melhores pontos a serem colocados, os melhores tipos de mobiliário, os melhores elementos, porque um parque urbano ele pode ter uma série de elementos e quais elementos que aquela cidade em específico as pessoas usam mais, as pessoas gostam mais, faz com que a população tenha uma melhor identificação com o seu bairro, com as suas ruas. Olha o quanto fica rico o projeto a partir do momento que a gente coloca isso. E vai por mim, quando você tem um projeto que simplesmente faz a análise, é muito legal, é muito interessante, tem todos os créditos, tem muito potencial para ficar interessante. Mas quando você coloca a análise e dessa análise você gera um subproduto que vai melhorar a vida das pessoas, é isso que importa. Porque afinal de contas, quando você se forma como arquiteto e urbanista, você vai entender que a gente desenvolve projetos para pessoas, né? A gente está criando espaços, sejam eles espaços de interiores, de projetos de arquiteturas ou de urbanismo, mas são projetos para as pessoas e as pessoas que vão usufruir desse espaço. E um TCC teórico, ele pode sim gerar um produto que vai ajudar aí na vida das pessoas, e acho que nesse exemplo foi claro para você. Então, se você está pensando em fazer um TCC teórico, confia, porque dá sim para fazer um ótimo projeto de arquitetura ou de urbanismo usando, né, essa parte mais teórica, mas leva em consideração essas duas dicas que eu te dei aqui. Conversa com seu orientador, ele precisa lhe apoiar. A primeira pessoa que precisa confiar no seu projeto é você, a segunda pessoa é o seu orientador, então vai com fé. Vai nessa, segue mais ou menos essa linha que eu tô te mostrando para que você consiga fazer um ótimo TCC teórico e aí chegar num bom resultado, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tenha esclarecido bastante coisa legal aí para você e vamos nessa que tem muito vídeo legal saindo por aqui.